Paz do Senhor, meus queridos internautas do TikTok, tudo bom com vocês? Como vai vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Conta aí um pouco para vocês, de vocês. Meu nome é Limaria, sou uma missionária aqui da cidade do Paulista, Grande Recife, Pernambuco, Brasil. Estamos diretamente da cidade do Paulista para iniciar a nossa live, né? E hoje a pergunta é: você está preparado para a batalha? Que batalha missionária? A batalha espiritual. Você está preparado para a batalha? Porque o mundo espiritual, ele é muito real. É mais real do que nós pensamos. O mundo espiritual. E eu propus no meu coração que todas as lives ou postagens que eu estiver fazendo nas minhas redes, eu vou estar contando as minhas experiências espirituais, né? E minhas experiências no campo missionário. E hoje eu quero contar a vocês sobre batalha espiritual. O propósito de hoje é batalha espiritual. E a pergunta que não quer calar: você está preparado para a batalha espiritual? Você está preparado? Hein? Temos que estar preparado. Como é que a gente se prepara, missionário? A gente se prepara com oração, com jejum e com a palavra de Deus que transforma vidas. Essa é a nossa preparação para a batalha espiritual. E hoje eu quero contar uma experiência que eu tive no campo missionário da batalha espiritual, que essa batalha espiritual causou vítimas fatais. E essa experiência eu quero trazer aqui para vocês e para a gente se preparar, né? Quando a gente está em Cristo, a gente não teme as batalhas espirituais, porque sabe que Jesus vai passar conosco, não é verdade? A gente sabe que o inimigo não vai ter direito de nos tocar, se assim a gente for aliançado com Jesus. Ele não vai ter direito. E essa experiência que eu vou contar, que eu tive no campo missionário, foi em 2005. Não vou dizer o nome do campo missionário, não vou dizer o local, mas eu vou dizer a vocês que essa experiência foi em 2005, né? E em 2005 eu vi vítimas da batalha espiritual. Eu vi vítimas que foram vítimas do inimigo e algumas delas perderam suas vidas. Mas antes de eu dar o relato no campo missionário, vamos estar abrindo nossas Bíblias em Pedro. O livro de Pedro. Primeira carta de Pedro 4:7. Se você não estiver com sua Bíblia aí perto, você leia depois. Decore esse versículo. Primeira carta de Pedro 4:7. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar.
sede sóbrio. E eu quero falar sobre a batalha espiritual que eu vivenciei e enfrentei. Era uma semana antes do feriado de 7 de setembro de 2005. E eu quero contar aqui o que eu passei, o que eu vi, e com testemunhas, né? A batalha espiritual é um tema muito amplo dentro da Bíblia e no meio dos cristãos. Essa luta é real. Não pense que é brincadeira, ela é real e nos envolve e traz conflitos às forças do mal, tanto física como espiritual. Então vou começar o relato aqui. Quem está falando é a missionária Eli Maria, da cidade do Paulista, Grande Recife, Pernambuco, Brasil. Eu estava no campo missionário, como você já me conhece, sabe que eu não conto o nome do local quando não é para contar, nem o nome das pessoas, por respeito, né? E quando a gente está no seminário teológico, a gente tem uma disciplina chamada ética cristã. A gente tem uma disciplina chamada ética cristã. E uma semana antes de ter o feriado do 7 de setembro de 2005, quer dizer que fazem o quê? 20 anos, né? Dessa história. Então eu estava no campo fazendo algumas visitas evangelísticas, né? Tem umas visitas que a gente faz dos novos convertidos, visita de idosos, visitas de doentes, né? Então o missionário, ele tem que ter primeiro uma visão holística, atender a todos nas suas necessidades. E eu estava nessas visitas uma semana antes do feriado de 7 de setembro. E eu fui fazer essas visitas, né? E no caminho dessas visitas eu entrei dentro da favela e tinha um jovem sentado no meio-fio. Eu estava fazendo as visitas e eu comprometi esse jovem. Boa tarde, meu jovem. E ele, boa tarde, mas ele deu um boa tarde muito estranho. Nisso saiu a sua mãe, uma velha mãe, caquética, né, bem magrinha. E ela disse: esse é meu filho, missionária. A senhora pode orar por ele? Aí eu disse a ela: no meio da rua eu não oro não. E eu já fiz oração no meio da rua, né? Mas eu disse: no meio da rua eu não oro. Aí ela disse: não tem problema não. Ore aqui dentro da minha casa. Mandou eu entrar, eu entrei. A casa muito humilde, mas ela uma serva do Senhor, né? E eu ali entrei. Quando eu disse: meu jovem, se ajoelhe que a missionária vai orar por você. Que, meus queridos irmãos, que eu fiz assim, eu nem botei minha mão na cabeça dele. Eu coloquei a mão assim, e quando eu disse: Senhor, meu Deus e meu Pai, esse jovem deu um grito tão grande, e esse jovem, ele se manifestou, né? Ora, no campo missionário, um missionário, uma missionária, ele tem que estar preparado para tudo
que ele vai enfrentar. Ele não vai enfrentar pouca coisa, não. Ele vai enfrentar muitas coisas, né? E eu gosto de dizer que eu aprendi no seminário lá do Betel Brasileiro, que é assim: quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus capacita, Ele envia. Quando Ele envia, Ele se responsabiliza. Quando eu vi aquele jovem manifestado, e ali eu já parei minha oração. E ele me xingando, o demônio que estava naquele jovem, me xingando. Eu sou, ele disse, eu sou, ele disse, né? Eu sou Exu Caveira e eu vou beber sangue. Aí eu mandei ele se calar no nome de Jesus. Eu disse, cale a boca no nome de Jesus. Perguntei à mãe do rapaz, eu disse, como é o nome do teu filho? Ela disse o nome do filho, eu não vou dizer para a gente respeitar. E aí eu comecei a dizer, fulano, fulano, chamando ele pelo nome. E ele começou a tornar, disse, que foi? Eu disse, olha, tem um bicho aí dentro de tu, chamado Exu Caveira. Ele disse que ia beber teu sangue e queria sangue. Tu vai deixar esse bicho te destruir? Aí ele disse, não, missionária, eu vou não. Eu disse, então, repete comigo. Aí eu fiz a oração pedindo a Deus, ele pedindo a Deus, Jesus me ajuda, eu não quero esse bicho dentro de mim, eu renego, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. A minha vida está nas tuas mãos, Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos. E naquele instante ele foi liberto, ele aceitou Jesus, ele foi liberto. Aí vamos saber qual é a história daquele moço. Aquele moço, eles estudiam em outra comunidade, distante da comunidade que eu estava fazendo trabalho missionário. E ele era gerente de uma determinada facção. Ele era gerente. E houve um desentendimento entre ele e o líder da facção. E o líder da facção ainda disparou contra ele. E ele saiu correndo, deu um bote, saiu correndo. E ele mandou um recado, disse, se dentro de até meia-noite daquele dia, você e sua família não sair, a gente vem e elimina você e toda a sua família. Aí ali eu soube da história, e aquele jovem vai, se converte, ele vem para a comunidade que eu estava trabalhando, estava aqui no oculto, no escondido, e eu passei uma semana trabalhando no discipulado com aquele jovem. Aí, o que aconteceu? Eu, na véspera do 7 de setembro de 2005, eu encontrei uma determinada mulher, uma jovem mulher, que também participava do narco. Ela já tinha sido casada com uma pessoa do narco, de uma facção, e ela tinha vindo conviver na comunidade que eu estava fazendo o trabalho. E eu passei por ela, e eu me lembro que eu disse assim, jovem, uma jovem senhora, 40 anos, mas ela não parecia que tinha essa idade, parecia que tinha bem menos. Aí eu disse, jovem, vamos comigo para o ponto de pregação que está ali, e aí você escuta a palavra e você participa. E aí ela fumando, ela disse assim, missionária, hoje eu não vou não, vá que hoje eu não vou. Aí eu disse a ela,
eu disse essa frase: jovem, amanhã pode ser tarde, venha comigo. Ela disse: não, mas eu não vou. E assim eu segui minha estrada. Quando foi no dia 7 de setembro de 2005, feriado nacional, certo? Eu amanheci o dia, eu subi na laje da minha casa e eu tive uma visão do céu assim. Eu vi um enorme, gigante, um demônio, e eu desci da laje correndo, chamei minha filha e eu disse: eu acho que eu estou ficando maluca, porque eu vi algo no céu. E quando ela viu também, tivemos uma visão coletiva. O céu estava como se fosse chumbo, escuro, isso logo de manhã, e a gente teve aquela visão do demônio principado daquele lugar onde eu estava realizando o trabalho missionário. Eu quero dizer aqui a vocês, nós lemos em 1 Pedro 4, e o outro, né, que o Senhor, usando Pedro, dizendo que tenha cuidado porque o inimigo, ele fica ao derredor. E eu quero ler aqui Efésios, o livro de Efésios, seis. 6:10. No mais, irmãos meus, fortalecei-vos na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra toda a cilada do inimigo. Certo? Aí ele diz: portanto, tomai todas as armaduras de Deus. Aí ele diz, no 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a batalha espiritual, ela existe, ela é real, ela existe, e ela é real. Então, quando eu tive aquela visão daquele demônio principado, eu e minha filha tivemos essa visão, assim, de olho aberto. Aí eu desci, arrumei, organizei as coisas. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa. E eu disse à minha filha: fica com mãe, que eu vou no campo missionário, que vai acontecer alguma coisa. A primeira visita que eu fui fazer foi aquele meu filho na fé novo convertido, aquele gerente do tráfico que tinha aceitado Jesus. E aquele, antes dele aceitar Jesus, o demônio falou pela boca dele que queria beber sangue. E ele não estava errado não, porque vocês vão entender como é real a batalha espiritual, o mundo espiritual. E ali eu fui lá e ele não estava em casa. Perguntei à mãe dele o que tinha acontecido e a mãe dele disse assim: não se preocupe não, ele foi para um retiro espiritual. Os jovens vieram buscar ele. Então eu fiquei mais tranquila. E enquanto eu ia saindo dali, veio uma criança dos seus 9, 10 anos, disse: missionária, derrubaram um lá em tal lugar, sabe, né? Ceifar a vida de um lá em tal lugar. E aí eu disse: mas eu vou fazer o quê? Não já existe mais. Não, mas a senhora tem que ir, tem que estar lá. E aí eu fui. Quando eu fui, passei num lugar, encontrei uma pessoa que já tinha sido crente, e eu fui falar com essa pessoa,
e do amor de Deus para ele se voltar. Nessa conversa abriu um tiroteio e eu estava ali no meio. Lembra que eu li aqui em Pedro, 1 Pedro, sede sóbrio, foi o que estava escrito, quer dizer, tenha cuidado, porque o inimigo fica ao derredor, procurando a quem vai tragar. E ali eu me encostei assim na parede de uma casa, o desviado ficou do outro lado e o fogo pipocando, e ali ele correu, ele ficou muito branco, eu tive uma crise de riso. Eu entendi que essa crise de riso foi a graça de Deus, né? E fui lá ver onde estava a pessoa que tinha sido abatido. Mas o inimigo, o principado, naquele campo missionário já estava agindo. Aí eu cheguei lá, realmente ele estava lá, deitado, já coberto, a polícia científica estava lá, mas do outro lado tinha a família. E então eu pedi orientação ao Espírito Santo, o que era que eu estava fazendo ali, porque não tinha mais o que fazer. Então eu olhei, era a família. Cheguei junto da família e me apresentei e fiz uma oração para eles e disse que depois iria visitar, depois que tivesse o velório e o sepultamento. Quando eu saí de lá, eu fui para outro local, encontrei um grupo de jovens conversando, que já tinham sido da igreja, e comecei a falar do plano da salvação, e comecei a falar do amor de Deus, e comecei a dizer que era a hora, que o inimigo estava furioso, que estava tragando as pessoas. Aí, nisso, a gente ouviu o primeiro pipoco. Pá! Aí ouviu o segundo pipoco. Aí ouviu o terceiro pipoco. Viu o quarto pipoco. Aí os meninos disseram: missionária, corra, vá para casa, que a senhora pode ser atingida. Aí eu disse: não, fique tranquila. Fique tranquilos que Jesus está comigo. E eu disse: vocês é que devem ir para casa, né? Porque eu morrendo agora, eu sei para onde eu vou. E vocês estão afastados, né? Porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. E eu fui subindo ali aquela ladeira, era um pouquinho ladeirado. Nisso, eu cheguei na determinada rua, já tinha lá uma técnica de enfermagem, né, que estava socorrendo aquela pessoa. Quando eu olhei, era uma mulher que tinha sido alvejada na cabeça, na fonte. E quando eu cheguei e olhei, era aquela mulher que eu tinha convidado ela um dia antes para ir para o culto comigo no ponto da pregação, onde eu estava fazendo ali a obra missionária. E ela disse que não queria ir, e eu tinha falado para ela que amanhã podia ser tarde demais. E realmente se cumpriu o que eu tinha falado para aquela mulher. Então eu fiquei muito impressionada com essa experiência. Foi do jeito que o demônio tinha falado na boca daquele jovem que ia beber sangue. Já tinha acontecido naquele dia 3 homicídios, já tinha acontecido ali que 3 pessoas tinham perdido a sua vida. E quando eu estava lá vendo aquela mulher ainda
para ver, me ajoelhei ainda para ver se ela confessava Jesus, mas a massa encefálica dela estava descendo. Não deu como ela confessar Jesus, infelizmente, e ali chegou a notícia, derrubaram o outro em tal lugar, na mesma comunidade onde eu estava trabalhando. Então, foram 4 homicídios, sendo que 3 eu vi, né, fui ver as vítimas depois, né, e foram 3 homicídios, e eu fiquei meio um pouco frustrada, pensando que o meu trabalho tinha sido em vão. Mas não, o Senhor, Ele nos deu o livre-arbítrio. O Senhor, Ele nos mostra os 2 caminhos, o largo e o estreito. Mas a batalha espiritual daquele dia não tinha acabado. A gente tinha tido a visão do demônio principado, né, que eu e minha filha, a gente tinha visto no céu aquele demônio principado enorme, feio ali. E naquele dia 7 de setembro de 2005, ele tinha destruído 3 vidas, levado 3 vidas. Então passou-se o feriado, veio um final de semana, que foi um feriado imprensado, se eu não me engano. Eu fui procurar a casa daquele rapaz que tinha sido também alvejado e tinha perdido a sua vida. Quando eu chego lá, quem estava lá só era uma anciã de dias, com seus 90 e poucos anos, jogada no lixo, não tinha mais ninguém na casa, toda a família tinha sido evadido, só tinha ficado a velhinha, e eu fiquei assim, como eu vou fazer esse trabalho aqui? Porque você sabe, eu não sei, no campo missionário a gente tem várias dificuldades, muitas vezes, principalmente a financeira, né? A gente se prepara no seminário teológico, a gente se prepara na área da saúde, principalmente a vida espiritual, a gente se prepara no jejum, na oração, na palavra de Deus, porque a gente vai para o campo. A gente vai para o campo missionário, a gente vai enfrentar muitas coisas, né? E a gente não sabe o que é que vai enfrentar ali. E quando eu vi aquela senhora, e eu fiz, vou de casa, e ela saiu caquética, com dificuldade de andar. Nisso os vizinhos vieram. Quem é? Aí eu me apresentei, eu disse, não se preocupe, eu sou a missionária, eu vim fazer aqui uma visita a ela, eu vim para ajudar ela. Aí eles, tá certo, irmã, pode entrar. Então, ali eu entrei, né, e eu disse a ela que tinha ido ali para ajudar ela, que estava ali para ajudar, e veio a vizinha também, que era uma evangélica, e eu disse, irmã, olha, tem muita coisa para a gente fazer aqui, mas antes de fazer, eu falei com a senhora, eu disse, olha, eu quero fazer uma oração pela senhora, antes de fazer aqui o trabalho, a senhora deixa? Ela disse, eu deixo, pode orar. Quando eu orei naquela senhora, meus queridos, eu não sei se vocês vão crer ou não, o mesmo demônio que se manifestou na vida daquele rapaz, que era gerente do tráfico em outra comunidade, que não era o mesmo campo missionário que eu trabalhava. Então,
o Exu Caveira tomou aquela mulher e falou: eu já disse, mesmo assim comigo, eu já disse que eu te odeio e eu quero beber sangue. E então eu mandei aquele bicho fechar a boca em nome de Jesus, e eu comecei a chamar o nome da senhora. Vocês sabem que eu não digo o nome, né? Por ética cristã, a gente tem que ter ética, a gente não tem que fazer sensacionalismo com a vida de ninguém, de nenhum ser humano. A gente tem que respeitar, a gente tem, né, que respeitar. Vocês são meus internautas, estão aí, eu tenho que respeitar vocês, vocês me respeitam, e assim a gente vai fazendo, né? E ela me disse o nome dela, e eu disse: olha, tem um bicho dentro da senhora. Ela disse: tem um bicho? Disse: tem. O nome dele é Exu Caveira. Vamos tirar ele de dentro da senhora. Comece a rejeitar. E comecei a orar por ela. Ela estava muito suja, estava toda melada. E ali ela foi liberta para a glória de Jesus. Ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E ali eu levei ela para o banheiro. Eu e a vizinha demos banho nela. Tiramos o lixo, dava na canela. E eu perguntei a ela: cadê a sua família? E ela disse: não, todos eles foram embora, com medo do matador que fez aquilo com meu neto. Eu disse: tá certo. Mas aí eu limpei ela, a gente limpou a casa, varreu, limpou o quintal. O neto dela, que tinha morrido, tinha um jumento. Veja como é real. O mundo espiritual, ele é real. Aí eu disse a ela: eu vou voltar para a minha casa, que era a base, né, desse campo missionário, e eu vou arranjar doações para a senhora e eu volto aqui. Aí tinha um jumento, como eu estava dizendo, tinha um jumento. Aí eu deixei ela lá, a vizinha ficou olhando, deu comer aquele negócio todo, e eu consegui, né, arrecadar muitas doações. Quando eu cheguei, meus queridos internautas, o jumento tinha morrido. O jumento tinha morrido. Entendeu como é? Então, o bicho que estava nela saiu e matou aquele jumento. Eu não vou pedir a vocês para vocês crer ou não, porque eu sei aqui que só tem pessoas de bens, né? Eu acredito. E vocês sabem, eu não sei se alguém sabe, o mundo espiritual, ele é real, é mais real do que o mundo material. E ali teve que arranjar pessoas para tirar aquele corpo daquele jumento que tinha morrido. O Exu Caveira disse que estava com sede e ia levar vidas. Ele já tinha me jurado que me odiava. A gente tinha tido no dia do 7 de setembro de 2005 a visão do principado, né? Em cima da laje a gente viu no céu, eu e minha filha, porque eu pensei que eu estava ficando doida, que eu não tenho costume de ter visão aberta. Geralmente Deus me avisa muito em sonhos, né? Se vocês tiverem alguma experiência aí, vocês também podem participar. A live é nossa. E ali a gente ajeitou ela. Quando eu ajeitei ela, eu comecei a chamar ela de mãe, porque ela era uma anciã de dias. E ali eu disse: mãe, tem uma Assembleia de Deus ali, eu falei com a liderança da Assembleia de Deus para ele estar lhe acolhendo, porque quando eu vou para o campo missionário, as pessoas que têm uma experiência com Jesus, né, eu levo elas para as denominações, batista, assembleia, presbiteriana, congregacional, né, pentecostal, as igrejas que tiver ali, né, ali perto. Eu estou avisando aqui, minha conexão ela tá bem lenta, viu?
mas eu botei nos dados móveis, para não cair a nossa live. Então, meus queridos, eu comecei sim, aí eu levei a senhorinha para lá, para a igreja, entreguei, eu disse, tome conta dela, e contei a situação, e eles catou. Quando foi na outra semana, eu fui lá, eu disse, mãe, o inimigo ele já disse que ia ter derramamento de sangue, e eu estava orando, eu estava buscando a Deus. Eu disse, mãe, na outra semana eu fui lá, aí ela tinha se mudado de casa, ficaram com medo, botaram ela em outra casa, para o algoz não voltar e terminar o serviço, porque o algoz queria desfazer da família todinha. Eu não sabia que eu também corria perigo, mas é assim, quando a gente está na obra missionária, no campo missionário, a gente não precisa ter medo, porque Deus, Ele está ali conosco, Ele vai nos guardar. Lembra do Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O detalhe só é ter uma vida com Deus, não dar brecha ao inimigo, não brincar com Deus, como aquela experiência que eu contei ontem, não brincar com Deus e fazer a obra de Deus sem medo. Aí eu cheguei, eu disse, mãe, me dê o endereço da casa da esposa do seu neto que morreu, a viúva, que eu quero fazer uma visita a ela. E ela me deu o endereço, em outra comunidade era o endereço. Então voltei para casa e ali me organizei, orei. Ou foi 2 dias, eu me organizei e fui para a casa desta viúva. Só que esta viúva, ela tinha sido testemunha ocular da pessoa que tirou a vida do esposo dela. E eu estava indo visitar esta viúva. Minha mãe ficou com minha filha, que minha mãe era uma anciã de dias ainda, e lá vai a missionária pelo meio do mundo, alegre e feliz com Jesus. Eu tinha colocado umas coisinhas para levar para ela, sabonete, creme dental, essas coisas, né? Desodorante, né? E aí, lá vai eu. Na metade do caminho, meus queridos internautas, me deu a vontade de voltar. Aí eu fiquei, como pode? Eu me arrumei para vir visitar a viúva e agora eu vou voltar. E aqui vai uma pergunta que não quer calar. Você já ouviu algo dentro de você dizer, não vá, não faça isso? Já é Deus, viu? É Deus. Se você quiser, pode escrever aí nos comentários. É Deus lhe dizendo, não vá, não vá. Mas eu estava no meio do caminho já certa, para eu ir, né? Aí no meio do caminho me deu aquela vontade, eu não vou mais não, um sol tirando, o sol estava tirando nesse dia. Aí voltei, cheguei em casa, a mamãe estava sentada naquela poltrona da mamãe, né? Aquelas poltronas, eu tinha comprado uma poltrona para ela. Aí fiz um café, fui cuidar da janta e o pessoal, não foi não, eu disse não, no meio do caminho eu voltei, porque me deu vontade de voltar, eu voltei. Diga aí, meus internautas, que aquele matador foi na casa da viúva, a viúva morreu como queima de arquivo. E se eu tivesse lá, também ia rodar. É por isso que eu disse a vocês no início,
que a batalha espiritual é tão real, mais real, de que a batalha física. E quando Deus chama, Ele capacita. E quando Ele capacita, Ele envia. E quando Ele envia, Ele se responsabiliza. Deus não ia deixar ninguém me tocar, como até hoje Ele não tem deixado. Eu tive uma experiência, vai fazer um ano, no último campo missionário que eu fui para São Paulo, mas eu não vou contar hoje, vou deixar para outra vez. E quando eu soube, né, disse, olha missionária, aquela viúva daquela morte que teve naquele local, que derrubaram 3, no 7 de setembro, isso foi 2005, o matador do marido dela foi lá e derrubou ela. Ela estava só em casa e ele matou. E ele matou ela. E aí eu digo a vocês, se eu tivesse lá, eu ia rodar também. Mas a minha confiança era tão grande em Deus, como continua sendo, e eu sei que o mundo espiritual é real, e eu sei que no Salmo 91, versículo 1 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E o que é habitar? É ter uma aliança com Jesus. É ter uma aliança com Jesus. É fazer uma aliança com Jesus. Porque tudo aqui nessa terra é efêmera, é passageira, até a nossa vida. Somos passageiros. E esse foi uma das experiências mais fortes que eu passei dentro desses 30 anos como missionária, no campo missionário. No campo missionário. E outras, que esse foi o que eu soube e o que eu não soube. Então aquele Exu caveira, aquele Exu da morte, em nome de Jesus, está neutralizado todas as forças dele, destruído em nome de Jesus. Ele no dia 7 de setembro, antes do dia 7 de setembro, uma semana antes, que ele se manifestou na vida daquele gerente da facção, dizendo que ia beber muito sangue, e eu mandei ele se calar no nome de Jesus, porque no nome de Jesus todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Nada nem ninguém poderá nos atingir se a gente estiver debaixo da sombra do Altíssimo. Quer ver? Abra aí na sua casa a Bíblia no Salmo 91. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então o que eu vivo, meus queridos irmãos, não é uma história de carochinha, não é uma história, não é uma crente, não, eu tenho consciência do que sou, eu tenho consciência do que Cristo é em mim, eu tenho consciência do que quanto Deus é poderoso, eu tenho consciência do que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e eu não tenho medo de onde Ele me mandar eu ir, porque Ele se responsabiliza. Aqui no Salmo 91 fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que é habitar? Habitar é ter uma
intimidade com o Eterno. Habitar é ter uma aliança com o Eterno. Habitar é dizer ao Senhor Deus: a minha vida está nas suas mãos. Ainda no 2 ele diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, quando eu saí da minha casa e fui visitar aquela jovem viúva que estava prestes para ser abatida, eu fui na confiança do Senhor. Eu não fui ali para especular, eu não fui ali para fazer perguntas, eu fui ali para estar dando um apoio espiritual, levar algumas coisinhas para ela, mas no meio do caminho Deus não deixou. Deus não deixou. No verso 2 ele diz que é para a gente dizer: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. No 3, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Naquele dia Deus me livrou das mãos do Exu Caveira, que ele queria beber meu sangue, mas o meu sangue está nas mãos de Deus. E eu profetizo nesta tarde de sábado: a tua vida está nas mãos de Deus, no esconderijo do Altíssimo. Aí no 4 diz: Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bloqueio. Então, qual é a verdade de Deus? A palavra de Deus que transforma vidas. Não temerás medo noturno, nem seta que voa de dia. Então a seta estava naquele dia, desde a véspera de 7 de setembro até depois de 7 de setembro, quando eu ia ser ali, a perder minha vida. Deus não deixou. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. E no 7 ele nos garante essa vitória: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Então, queridos, ali eu vi a mão protetora de Deus, e Deus, ele registrou sim os meus passos, que eu estava indo ali naquela casa daquela jovem viúva, para estar ajudando ela naquela hora de dificuldade, mas não deu tempo eu chegar, porque o mal já estava ali rodeando. Então o mundo espiritual é muito real. Aquele demônio principado que eu vi no início, eu e minha filha do início, ele atuou com muita ligeireza no dia 7 de setembro de 2005, ali tragando 3 almas, a 4ª alma depois, posteriormente, que foi a viúva. O mundo espiritual, ele é real. Devemos ter essa certeza. Essa foi mais uma experiência de tantas outras que eu vou estar aqui falando para você no campo missionário que eu passei, né? Eu já fui jurada de morte pelos feiticeiros lá do Ceará. Eu já fui jurada de morte por um faccionado, porque a avó aceitou Jesus e ele ficou com raiva e realmente ele se deu mal, porque aquele que está em Cristo é guardado em Cristo. Então meu trabalho é esse: ajudar. Entende? Não é criticar, não é fazer acepção de pessoas, não é estar julgando ninguém, não é estar condenando ninguém. Eu não uso minhas redes para estar aqui
falando mentiras, conversas fiadas, está aqui confrontando um e outro, eu não uso. Por isso que não só eu, mas como outros, tem muitas dificuldades de crescimento, tanto no canal como em outras redes sociais. Então a gente só traz a palavra que transforma vidas, né? Que transforma vidas. Aqui tem umas informações, né? Estou vendo aqui no computador. A paz do Senhor Jesus me ajude em oração por libertação. Eu vou colocar esses nomes antes que a live ela termina e apaga. Eu vou botar assim, meu filho. Eu vou botar. Quem mais vai orar sou eu. Se vida, um chazinho de boldo. Eu gosto muito de chá, né? Olha aqui, vou botar assim, vou escrever agora. Douglas. Tem o outro também. Samuel. E o Igor. É muito bom pedir. Então, meus queridos internautas, a vida espiritual, o mundo espiritual é mais real do que o material. Então eu botei até um tema, né, dessa experiência que eu tive. 7 de setembro negro, 2005. Está aqui a missionária Limaria, da cidade do Paulista, Grande Recife, Pernambuco, Brasil, certo? Trazendo suas experiências no campo missionário, né? E dizendo que para este mundo, para tudo que nós estamos vivendo, né? É só Jesus que pode nos ajudar. Os dias são de tensas trevas, os dias são de negritudes e nós estamos precisando nos apegarmos com Deus. E a batalha espiritual, ela é mais real do que nós pensamos. Em Efésios 6, ele fala, porque não temos que lutar contra sangue. Olha aqui, Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. É isso que nós devemos lutar e não ter medo, entregar a nossa vida a Jesus, confiar nele, sabendo que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Isso é que é importante. O nosso Deus, ele é poderoso para fazer mais do que pensamos. E o mundo espiritual é real. Amém? Deus abençoe a vocês. Que Deus guarde vocês. Proteja, livre do mal, proteja a família de vocês, dê livramento. Se você ainda não fez uma aliança com Jesus, faça uma aliança com Jesus nesta tarde. Diga assim: Jesus, eu preciso de ti, eu quero, Senhor, te servir, me ajuda
Senhor, me ajuda a vencer tanto espiritualmente como materialmente, que o Senhor Jesus, Ele vai te ajudando. Só o Senhor é a ponte que une o homem a Deus. Só o Senhor é a porta que entra para a entrada do céu. O Senhor Jesus, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não importa se você está sendo jurado, ou o que aconteceu, qual é a situação, uma situação difícil, mas eu digo a vocês, para Deus nada é difícil, tudo é possível para aquele que nele crê. Creia tão somente em Jesus, que Ele fará coisas grandes e firmes que você nem imagina. Você vai entrar em lugares altos, espiritualmente falando, quando você serve a Jesus. E nada pode nos tirar da presença de Deus, nem separar. Eu nem sei quem está aí do outro lado, mas eu digo a você que Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua história. Se você está angustiado, amargurado, né, com ansiedade, com depressão, não importa o que está para vir aqui no Brasil e no mundo, porque tudo isso é cumprimento bíblico. A Bíblia já nos relata que tudo isso está para acontecer. Tudo isso, os sinais já nos avisam da volta de Jesus. Ele virá e não tardará. Ele virá porque as profecias, elas estão se cumprindo a passos largos. E aqueles que realmente têm uma vida diante de Deus, e entrega na sua simplicidade a sua vida a Jesus, faz uma diferença muito grande no mundo espiritual. E como disse lá em Pedro, no início que eu li, né? Sede vigilante, sede sóbrio. O inimigo está a derredor procurando tragar pessoas, né? Então essa foi a experiência do 7 de setembro negro de 2005, né? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado de estarem comigo aqui. Vocês são especiais. E que Deus continue derramando bênçãos sem medidas na vida de vocês e na vida da família de vocês. Vamos orar com a missionária. Glorioso e eterno Deus, ó Pai Santo, nesta tarde eu me curvo diante da Tua presença, te pedindo perdão dos meus pecados, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. O Teu sangue, Senhor, nos garante a vitória. Pai, eu te apresento cada internauta, Senhor, que está aqui, que entrou no ao vivo, os que vai entrar no gravado, os que vão ver lá no canal Caminho da Fé, Senhor, lá no Facebook, no Insta, Senhor. Vai derramando bênçãos sem medidas, Senhor. Vai derramando bênçãos sobrenatural na vida de cada um. Liberta e salva, Senhor, cada um que está aqui. Restaura suas famílias. Faz coisa grande, Senhor. Eu te apresento Douglas, Zizi, Samuel e o Igor. Faz o que eu não posso fazer. Completa a tua obra redentiva, Senhor, na vida de cada um deles. Liberta e salva. Paizinho querido, eu te agradeço pelo livramento que o Senhor me deu ali em 2005, quando o inimigo queria ceifar a minha vida por 2 vezes e o Senhor não permitiu. O Senhor estendeu as mãos e ali naquele campo missionário
a gente estava junto, eu e o Senhor. Ainda que eu não te vi, mas eu sei que o Senhor estava ali comigo quando eu entrei ali por aquela viela, e ali o tiro foi disparado, e ali quando eu estava diante daquela caminhada, e o Senhor não permitiu eu chegar ali, porque o mal estava me esperando para tirar a minha vida. Te agradeço por este grande livramento, muito obrigado. Ó Senhor, minha vida te pertence, aonde tu quiseres que eu vá, eu irei, e não temerei, porque eu sei que o Senhor está comigo. Muito obrigado por esses aparelhos, né, que são as redes sociais. Muito obrigado pelos internautas, aqueles que entraram em uma velocidade como a velocidade da luz. Muito obrigado por aqueles que vai ouvindo gravado, vai derramando bênção, vai curando, libertando, salvando, sarando, restaurando, fazendo coisas grandes. Agora, Pai, a honra e a glória e o louvor é para Ti. Nada eu tenho, nada eu sou, nada eu posso, a não ser que venha de Ti. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, amém. Eu fiz a oração, agora, meus queridos internautas, vai repetir com a missionária 3 vezes, tá certo? É muito forte. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Não tenha medo, entrega teu caminho ao Senhor, que Ele vai fazer coisas grandes na tua vida e na vida da tua família, dos teus. Fica na paz do Senhor. Amo vocês. Deus abençoe.